Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal. Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho e pedimos, como de hábito, que vocês se inscrevam no canal do amigo Rossano e marquem lá o sininho para receber os lembretes de novos vídeos, tanto quanto convido-os a também se inscreverem no nosso canal no YouTube, João Rocha, e também ativarem lá o sininho para receber lembretes de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre ciência e religião para que conheçamos que, na verdade, ciência e religião nunca se antagonizaram. Pelo contrário, elas se complementam, onde uma para na parte material, a ciência, a outra avança na parte espiritual, que é a religião. Estamos estudando a psique humana, ou a psique humana, segundo a psicanálise freudiana, e no nosso programa anterior, nós finalizamos o estudo do superego. Estudamos toda a topografia, a dinâmica do aparelho psíquico, a topografia, o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, e a dinâmica, o id, o ego e o superego. E hoje nós vamos estudar a parte econômica. Economia, na psicanálise, não diz respeito a dinheiro, obviamente, mas a quantidade de energia ou a quantidade de libido investida em cada desejo, na censura, enfim. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vamos começar, então, falando sobre a libido. Então, vamos lá. Libido, do latim significando anseio ou desejo, é caracterizada como a energia aproveitável para os instintos da vida. Mas, de acordo com Freud, o ser humano apresenta uma fonte de energia separada para cada um dos instintos gerais. O termo libido é reconhecido por Freud, que vai discutir a questão da neurose de angústia ligada à transformação da tensão sexual acumulada em angústia devido ao fracasso da descarga pelas vias psíquicas. Muito bem. O que nós podemos concluir, refletir, analisar, conversar a respeito disso? Bem, não vamos perder de vista que a obra de Freud, que está registrada em 24 livros, é uma pesquisa de uma ciência inovadora à época, de um trabalho absolutamente inédito. Ninguém até então havia percebido o inconsciente, ninguém havia percebido o pré-consciente, o consciente, o id, o ego, o superego, a força da repressão que tenta fazer com que desejos, emoções, sentimentos, pensamentos proibidos que não se ajustam às regras sociais, às regras morais, ao padrão estético que a sociedade impõe, surjam, tornem-se conscientes na mente. Então, é um trabalho absolutamente inédito e Freud vai naturalmente mudando, no decorrer dos anos da sua pesquisa, conceitos, opiniões, visões. E por que estou falando isso? Porque a própria libido, que nós estamos começando a estudar hoje, está muito bem encaixada dentro dessa transição no pensamento de Freud, na visão de Freud, enquanto um cientista
que estuda e analisa a psique humana, né? Então, num primeiro momento, nós vamos acompanhar isso aqui no decorrer do nosso estudo, né? Freud percebe a libido, num primeiro momento, apenas ligada às questões sexuais, né? Depois ele vai perceber que, na verdade, a libido é a energia da psique humana. Ela está ligada à vontade. Então, toda vontade que se manifesta, e aí vejam, toda vontade expressa um desejo, portanto, esse desejo que sempre procura dar satisfação ao indivíduo, ele, portanto, tem uma carga libidinal nele. Então, guardemos isto em mente para que nós possamos, então, ir acompanhando gradativamente a evolução do pensamento freudiano. Então, muito bem. Vamos lá. Libido, do latim, significa anseio ou desejo, que é caracterizada como a energia aproveitável para os instintos da vida. Ora, significa compreender que tudo que pulsa como desejo de comer, desejo de aprender, de ler, o desejo sexual, contém energia de libido, contém vontade, né? Vamos entender que todo desejo é uma vontade. Inclusive, quando nós desejamos não fazer nada, quando nós desejamos ficar de braços cruzados, quando nós desejamos ficar na preguiça, quando desejamos ficar ociosos, é uma vontade que se manifesta. Não é? Então, vejam bem, nós falávamos anteriormente, quando estudamos lá o id, o ego e o superego, não é? Nós estudamos que cada desejo ele tem uma quantidade de energia que o movimenta. Não é a mesma para todos os desejos, isso fica claro para nós. Existem desejos que são mais intensos, como existem desejos que são menos intensos, como existem desejos que são medianamente intensos. Em cada um deles, há uma quantidade de energia, uma quantidade de libido empregada. Por que isso é importante? Porque quanto maior o desejo, maior a vontade. E se o desejo ele está liberado pela censura do superego, ou seja, se dentro das regras do superego não há nenhum impedimento para a realização daquele desejo, o indivíduo, então, tem aquela motivação, aquele entusiasmo para realizar o desejo e ele simplesmente se lança na realização deste desejo. Se, porém, existem restrições a este desejo, e aí quando nós falamos em restrições, nós precisamos entender isso, e aí, obviamente, meus amigos e amigas, que isso que nós vamos dizer aqui é didática apenas, não pode ser tomado como absoluto, dado que essas restrições podem ser desde as restrições de menor exigência, de menor censura, até aquelas restrições de censura plena. Então, dentro desse limite de pequenas restrições até o limite da restrição plena, nós temos aí um universo de restrições, né? Então, existem desejos que, para serem realizados, eles precisam atender à censura do superego. O superego julga, então, que aquele desejo não pode ser realizado no seu formato original. Então,
ele precisa sofrer um certo nível de censura que vai dizer se ele pode ser realizado parcialmente ou se ele pode ser, ou se ele não vai ser realizado de nenhuma maneira. E aí vejam, quando um desejo, duas situações, quando um desejo sofre uma censura parcial, né, como filtro do superego, ele sofre uma censura parcial, já há aí um nível de frustração. Porque o id não deseja sofrer censuras. O id, na verdade, como ele não tem compromisso com a realidade, né, ele pulsa no sentido de obter a satisfação. E se há uma poda, ou se há uma restrição, ou uma censura, então aquela satisfação original, ela será parcialmente satisfeita. E aí nós vamos nos recordar que nós dissemos que cada desejo tem uma quantidade de libido nele. Portanto, imaginemos, pulsa um desejo em mim com nível 10 de energia, por exemplo. E a censura atua neste desejo, e a censura vai dizer que esse desejo não pode ser realizado em nível 10. Ele só pode ser realizado no nível 5. Surge uma pergunta natural. Ora, o que será feito da energia deste desejo que não poderá ser aplicada integralmente na realização dele, dado que ele é um desejo de nível 10 e a censura atuou dizendo que ele só pode ser realizado em nível 5? Aí está a grande questão. Esta energia excedente, ela fica movimentando-se no aparelho psíquico. Nós já explicamos isso de outras vezes, mas nós vamos explicar novamente. Então, nós vamos tomar essa agenda aqui como parâmetro, né? Então, aonde está o meu dedo aqui, que é mais ou menos a metade da agenda, é onde Freud vai dizer que a mente sente prazer. Por que que a mente sente prazer aqui? Não existe excitação neste nível e não existe depressão neste nível. Então, aqui é onde Freud vai dizer que está o princípio da constância. É como se fosse um determinado nível de energia no nosso aparelho psíquico. Tudo que excita causa desprazer. E, na verdade, o prazer é quando a energia retorna para o princípio da constância. Tomemos para entendimento a questão de natureza sexual. Né? Quando a libido se movimenta no desejo sexual, ela causa uma excitação. E o orgasmo, o gozo, aquela sensação intensa, se nós prestarmos atenção, é exatamente o momento em que a energia, tendo atingido o ápice, o orgasmo, o gozo, traz de volta ao princípio da constância. Então, muito bem. Nós estávamos falando numa hipótese de um desejo de nível 10. Mas ele só pode ser realizado no nível 5. Esta energia excedente, ela permanece excitando a mente. E vejam, como ela não vai poder ser realizada, porque uma censura atuou e ela vai ficar no aparelho psíquico, ela vai gerar angústia. Ou vai gerar ansiedade. E aí vem a grande questão, mas espera aí, João, estamos com excesso de energia no aparelho psíquico.
Como esse acesso vai ser trazido de volta para o princípio da constância? Bem, existem variados mecanismos disso acontecer. Quando nós não nos utilizamos de mecanismos conscientes para isso, o próprio aparelho psíquico tem seus mecanismos, os sonhos, que nós ainda não falamos sobre eles. Vamos falar um pouco mais à frente, né? Então, quando nós sonhamos, aquela energia excessiva que ficou sem finalidade na nossa psique, os sonhos será então o mecanismo que, através das imagens oníricas, a energia excessiva do desejo será descarregada do aparelho psíquico. É assim, meus amigos e amigas, que muitas vezes nós vamos ter sonhos eróticos, quando o desejo que deu origem é um desejo de natureza sexual. É assim que nós vamos ter, por exemplo, se o desejo é um desejo de agressão, nós vamos nos ver competindo com alguém, correndo com alguém, disputando algo, ou numa guerra, ou até agredindo uma outra pessoa. Os mecanismos conscientes de se extravasar, né, ou descarregar essa energia excessiva, são essencialmente os exercícios físicos, a leitura, né, o trabalho voluntário, enfim, algo que nos faça gastar essa energia. Creio que muitos de nós já vivemos a experiência de, estando aborrecidos, estando com raiva, contrariados, chateados, frustrados, e fomos fazer uma caminhada, andar de bicicleta, ou fomos na academia, no exercício físico, depois nós percebemos um relaxamento na nossa mente. O que foi que aconteceu ali? No exercício físico, aquela energia excessiva foi descarregada, nós voltamos para o princípio da constância. Agora, imaginem se nós temos um desejo que o superego censura integralmente. Um desejo sexual por alguém que nós não podemos sentir aquele desejo. Seja porque nós somos comprometidos, ou seja porque a pessoa é comprometida. Imagine que nós tenhamos o desejo muito intenso de trocar de carro, ou de trocar de aparelho celular, e vamos consultar as nossas finanças e nos damos conta que nós não vamos poder nem trocar de carro, nem trocar de aparelho celular. Ou imaginemos que nós estamos nos sentindo muito estressados, muito cansados, e precisamos de um final de semana relaxante num outro lugar, num outro ambiente, num ponto turístico da moda, e não é possível ir. Essa energia acumulada no aparelho psíquico, o id pulsando e a censura dizendo que não pode. O resultado no ego, no corpo, é a angústia. Né? E por quê? Porque houve um fracasso para descarregar essa energia da libido pelas vias psíquicas. E isso nos fala, meus amigos e amigas, o quanto nós temos sido desatentos ao que sentimos, aos nossos desejos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Muitas e muitas vezes sentimos angústia e não sabemos de onde vem. Mas também não investigamos, não paramos para entender, para nos investigar. E muitas vezes a descoberta de onde vem a angústia, ou seja, de qual foi o desejo que gerou a angústia, é o principal mecanismo de descarregar essa energia
da libido, do desejo, que não pôde ser concretizada, não pôde ser descarregada. Assim, nós nos mantemos muitas vezes em estados angustiosos por negligência, por ignorância, por não ter a vontade de fazer esta investigação. Bem, demos início aí ao estudo da libido e no próximo programa continuaremos a estudar a energia libidinal. Forte abraço e até lá!